E, bom, se você está numa caverna, né, se você estava no Afeganistão sem Starlink, não sabe o que está acontecendo, o Ramagem é o ex-chefe da inteligência do Brasil, delegado da Polícia Federal, ex-deputado federal, que foi condenado no inquérito fajuto, que colocou o Bolsonaro na prisão, e no mesmo no processo fajuto, no qual dizem por aí, nunca fui notificado, que também tentaram me implicar. Então, essa pessoa, Ramagem, foi detido ontem pelo ICE, que é o nome ICE, embora em inglês seja gelo, é uma sigla que significa Immigration and Customs Enforcement, né? Ou seja, a agência de enforcement legal, não sei como é que traduz isso, agência que faz valer, é a polícia que faz valer as leis de imigração e customs, né, que é fronteira. Então, logo isso aconteceu, essa notícia começou, como eu disse, a sair de uma forma típica dos jornais brasileiros. Um monte de informação errada, um monte de informação falsa, um monte de informação que não procede e algumas informações descontextualizadas. E eu posso colocar aqui algum exemplo, por exemplo, o G1, óbvio que a Globo sempre está na linha de frente, dizendo: cerco por SUV, esposa monitorada e passaporte cancelado. Entenda os bastidores da prisão de Ramagem nos Estados Unidos. No mesmo G1, ex-deputado Ramagem é preso pelo ICE, Serviço de Imigração. Brasil 247 também é sacanagem, João Gabriel. Após Ramagem ser preso nos Estados Unidos, governistas defendem a deportação do deputado. CNN Brasil, Alexandre Ramagem é preso pelo ICE nos Estados Unidos. E vendo essas notícias saindo da imprensa, inclusive internacional, né, já que a CNN aqui dos Estados Unidos também publicou sobre o assunto, e com muita gente falando da deportação do Ramagem, em uma prisão cinematográfica e tal, o que eu fiz foi emitir uma nota no meu X, que depois foi replicada em todos os jornais, explicando os fatos como nós, que estávamos familiarizados com a questão, conhecíamos aquele momento onde eu emiti a nota, e eu vou ler aqui para vocês porque a nota é correta. Ela diz assim: sobre a suposta prisão, entre aspas, de Alexandre Ramagem, alguns esclarecimentos objetivos. Ramagem não foi preso, mas detido após uma abordagem policial em Orlando, inicialmente por uma infração leve de trânsito e, na sequência, encaminhado ao ICE, procedimento comum na Flórida. E aí, cara, quando eu escrevi esse parágrafo, mas tem uma coisa que é desesperadora no Brasil, cara, desesperadora, é o analfabetismo funcional dentro das redações de jornais. O sujeito é um profissional de comunicação, ele lê isso e não consegue ler o seguinte: inicialmente por uma infração leve de trânsito e, na sequência, encaminhado ao ICE. O que os jornais replicam? Paulo Figueiredo diz que Ramagem foi detido por conta de uma infração de trânsito. Puta que pariu. O que faz com um jornalista numa situação dessa? Mas foram vários. Eu estava aqui, não sei se eu vou conseguir abrir para vocês, mas agora está aqui, ó. Figueiredo diz que Ramagem foi detido após infração de trânsito, CNN Brasil. Paulo Figueiredo nega a prisão de Ramagem e fala em detenção após infração de trânsito nos Estados Unidos. Teve também Paulo Figueiredo nega a influência de governo brasileiro na detenção de Ramagem. Foi Gazeta do Povo, até que foi bem. Gazeta do Povo foi bem. Mas eu continuo a nota. Essa é, neste momento, uma questão meramente migratória. Por que eu digo neste momento? Porque, e continua sendo, a questão é meramente imigratória, não há uma questão policial. Ramagem não é procurado pelo cometimento de nenhum crime. Né? O que eu disse, e foi exatamente o que aconteceu, é que o Ramagem foi parado pelo Florida Highway Patrol, que é a polícia, para quem está aqui nos Estados Unidos sabe, que é a polícia que trata de trânsito, é a polícia de trânsito, uma polícia estadual que lida com o trânsito. Ele foi parado por essa polícia, que pediu, por alguma infração de trânsito que a gente não sabe qual foi, eles pediram a carteira de motorista dele, viram que ele estava com uma carteira que não era expirada, era uma carteira do Brasil. A carteira de motorista dele era a carteira do Brasil, carteira que você tem aí, a sua CNH. E por que ele não tinha uma driver's license americana? Porque o processo imigratório nos Estados Unidos é muitas vezes lento, e as pessoas têm que esperar a documentação da imigração para poder tirar a carteira
de motorista. Então é muito comum as pessoas ficarem sem carteira de motorista, já aconteceu comigo inúmeras vezes, porque, na época, antes de eu me tornar residente permanente, porque estava esperando os documentos de imigração, tá? Mas não é... E você pode ir com a carteira brasileira aqui, mas você tem um limite de quanto tempo. Eu continuo aqui. Neste momento, é uma questão meramente imigratória, porque depois que ele foi detido, foi chamado, depois que a polícia o parou, foi chamado o ICE, ele não tinha os documentos de asilo com ele, o ICE olhou o I-94, sempre faço confusão desses Is, olhou o formulário de imigração dele, falou, você está há mais do que 6 meses aqui, aí ele falou, mas eu tenho asilo, você tem alguma documentação? Poxa, não tenho aqui, então você está mais do que o prazo permitido, então você vai ser detido. Foi detido e foi levado para o ERO, que é a sede do ICE aqui, e onde ele está até agora. E eu continuo a nota dizendo, porém o status de ramagem é legal. Até vi até advogado de imigração falando bobagem no post da Ludmilla. Como podem deixar ramagem sem status? Ramagem tem status. Ramagem tem status e tem um pedido de asilo pendente, protocolado, se eu não me engano, em outubro. Na verdade, o recibo de aceite do USCIS do protocolo é de novembro de 2025, e eu digo aqui há tempos e ainda sob análise, o que lhe permite permanecer legalmente nos Estados Unidos até a decisão final do caso, que é demorada, mas tem tudo para ser deferida. A Imigrex, a empresa da qual eu sou sócio, está prestando toda a assistência à ramagem e sua família. Nossa expectativa é que ele seja liberado o mais rapidamente possível e, no momento, não vemos qualquer risco de deportação. O trâmite do ICE é burocrático e depende da formalização no sistema do órgão para que os próximos passos sejam dados nessa direção. No momento em que eu escrevi essa nota, a detenção do ramagem sequer constava no sistema do ICE. Então a gente não poderia nem entrar com pedido de liberação formal naquele momento. Continuo. Item 4. Extradição e deportação não tem absolutamente nada a ver entre si. E, meu Deus do céu, eu vejo tanta gente falando bobagem, inclusive o Lula, hoje o presidente do Brasil. É muito, muito sinistro, cara, comentar as coisas no Brasil, porque é jornalista analfabeto, é diretor da Polícia Federal mentiroso, é presidente que não sabe a diferença entre deportação e extradição. Cara, é um desastre, né? Um deserto mental o Brasil. Vamos lá. Como eu digo na nota, extradição é um processo político-diplomático entre estados, e é importante que você saiba a distinção, porque a gente vai tratar disso no programa de hoje. Extradição é um processo político-diplomático entre estados, conduzido nos Estados Unidos, inicialmente pelo Departamento de Estado. Então, você cometeu um crime no seu país, o governo do seu país pede aos Estados Unidos que você, ou a Espanha, ou no caso do Oswaldo Eustáquio, ou a Itália, no caso da Carla Zambelli, pede que você seja extraditado. Aí, nos Estados Unidos, a primeira análise é feita pelo Departamento de Estado. Isso é extradição. Brasil e Estados Unidos têm um acordo de extradição. Deportação é outra coisa. Deportação é um procedimento administrativo interno de imigração. Interno de imigração. O que é deportação? Você está no país tal e você não tem a documentação necessária para permanecer legalmente nesse país. Você será, então, deportado. No caso em questão, como eu digo na nota, é exclusivamente migratório. Não há uma questão de extradição, não existe, não há discussão nesse momento sobre extradição de ramagem. Há uma discussão imigratória. E aí eu digo, item 5, para deixar absolutamente claro, o governo brasileiro não teve qualquer participação nesse episódio. Trata de um procedimento padrão da imigração americana. Isso não tem absolutamente nada a ver com o pedido de extradição no Brasil, que segue em análise do Departamento de Estado. E esse post teve, sei lá, 700 mil visualizações. E eu termino ele deixando claro que o governo brasileiro não teve qualquer participação na detenção do Ramagem.
Depois dessa publicação, para minha surpresa, eu confesso que eu fiquei surpreso nesse caso, um pouco envergonhado como brasileiro, porque a Polícia Federal emitiu uma nota afirmando precisamente o oposto. Quer dizer, primeiro, o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou ao Metrópolis que a prisão do Ramagem pelo ICE tinha sido fruto de uma operação coordenada com a Polícia Federal do Brasil. E depois veio uma nota endossando a mentira oficialmente. Não foi mais o diretor da Polícia Federal do Lula contou uma lorotinha. Não, a instituição da Polícia Federal lançou uma nota reafirmando o que ele havia dito e adicionando o seguinte: foragido da justiça brasileira é preso nos Estados Unidos com apoio da PF. Prisão é fruto de cooperação policial internacional entre Brasil e Estados Unidos no combate ao crime organizado. A Polícia Federal informa que o brasileiro condenado pelo STF foi preso em Orlando pelo US Immigration and Customs Enforcement dos Estados Unidos da América. A prisão decorreu de uma cooperação policial internacional entre a Polícia Federal e as autoridades policiais dos Estados Unidos. O preso é considerado foragido pelos crimes bababá. Assinam a Coordenação Geral de Comunicação Social da Polícia Federal. E aqui, deixa eu ser absolutamente categórico. A Polícia Federal está mentindo. Ontem eu tinha dúvidas a esse respeito, hoje eu afirmo de forma inequívoca. A Polícia Federal está mentindo. E eu posso provar. Porque quando eu vi isso, sabendo das circunstâncias nas quais o Ramagem havia sido detido pelo ICE, que foi, aliás, muito parecido com a situação na qual eu também já fui detido no passado. Então eu suspeitei, como eu disse no Metrópolis, que a Polícia Federal estava mentindo. E veja, eu sabia por algumas razões. Cooperação internacional entre países, como eu expliquei aqui, acontece através de acordo de extradição. Se existe um procurado nos Estados Unidos, o mecanismo para a captura desse capturado é o acordo de extradição. E como é que isso é feito? Um juiz brasileiro, ou um pseudo-juiz, no caso o Alexandre de Moraes, envia um pedido ao Ministério da Justiça do Brasil, que envia, através do Ministério das Relações Exteriores, um pedido formal de extradição, obedecendo um tratado, uma lei ratificada entre os dois países, no caso Brasil e Estados Unidos, que, uma vez recebido esse pedido, ele passa primeiro pelo crivo do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que avalia se há ou não, dentre outras coisas, caráter político no pedido. Uma vez que passar pelo Departamento de Estado, ele passa pela outra etapa, é chegar ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O Departamento de Justiça tem um procurador que vai lá analisar, um promotor que vai analisar se o acordo está sendo respeitado, se os direitos constitucionais do sujeito estão sendo respeitados, e, em última instância, a situação cai na mão de um juiz federal americano, e este juiz federal ordena, a partir daí, a extradição ou indefere a extradição, e o sujeito tem o direito de se defender. Né? E o Brasil, de fato, enviou um pedido de extradição ao Ramagem no ano passado. Só que o que aconteceu? O governo americano aparentemente sentou em cima do processo, e lembre que eu disse que ele tem que passar pelo Departamento de Estado, depois ter pelo Departamento de Justiça, depois por um juiz. Ele até hoje sequer cumpriu a etapa do Departamento de Estado, e a gente vai falar mais sobre isso. Ele sequer cumpriu a primeira etapa, o pedido de extradição do Ramagem. Então, se houvesse uma cooperação, você não precisa acreditar no Paulo Figueiredo. Você pode ser uma pessoa inteligente, fazer uma reflexão e pensar o seguinte: olha, se houvesse uma cooperação internacional, ela deveria acontecer por esses canais. Pode perguntar para o ChatGPT, para quem você quiser. Tá? Só que houve uma detenção do Ramagem, como eu disse, de natureza migratória. Então, se a natureza é migratória, ela, por definição, se você usar o seu cérebro, ela é uma questão doméstica. Quem cuida da imigração
é um departamento que trata de assuntos domésticos. E se é doméstico, não pode ter cooperação de outros países. Só poderia ter cooperação com o Brasil para receber. Quem cuida de lei imigratória nos Estados Unidos, no caso ICE, ou melhor, é muito fácil você entender. O departamento que cuida de imigração é o quê? Eu vi imbecil na CNN Brasil, cara, jornalista, eu tenho muita raiva de jornalista, cara. O jornalista no programa, a Mônica Bergamasco estava até falando direito no programa dela, aí vem um imbecil de um comentarista que eu não sei nem o nome falando, não, porque esse é um assunto do Departamento de Estado, está deportando. Caraca, meu filho, para de falar bobagem. O departamento que cuida de imigração nos Estados Unidos é o Departamento de Homeland Security. O que é Homeland Security? É segurança doméstica. Ou seja, o nome do departamento é um departamento que trata de assuntos domésticos. Agora, então, mesmo que você não tivesse acesso aos documentos de detenção do Ramagem, aos quais, obviamente, eu tive, por conta da assistência que a Imigrex presta a ele, você já deveria ter enxergado essa mentira da Polícia Federal. Fala, pô, peraí, teve cooperação internacional, mas não foi pelo motivo de cooperação, e a prisão foi feita pela área de imigração, que é um assunto doméstico. Então, como é que teve essa cooperação? E aí, se você lê a notícia, Ramagem foi preso nos Estados Unidos, você tem que pensar o seguinte: se nos Estados Unidos não há nenhum tipo de decisão de extradição até ele, como que ele poderia ser extraditado? Quando eu apontei a mentira, vários veículos me convidaram para dar entrevista. E eu estava, obviamente, o dia inteiro muito ocupado. Mas eu separei 10, 15 minutos do meu tempo para conceder uma entrevista ao Metrópolis, onde eu disse, naquele momento, que eu achava que o diretor-geral da Polícia Federal estava mentindo. Vejam o que eu disse no Metrópolis. Dizer que a narrativa do Andrei Rodrigues é de que é falsa, é uma narrativa mentirosa, não há nenhum tipo de colaboração com as autoridades americanas, com a Polícia Federal brasileira, ou seja, não é uma prisão, ele não está preso, foi apenas uma infração de trânsito. Ponto, é isso. Eu estou dizendo categoricamente que eu acho que o diretor-geral da Polícia Federal está mentindo. Tá? Nós não temos conhecimento de nenhuma cooperação. Agora, isso não impede que haja uma detenção por imigração, que é normal, faz parte, outras pessoas passam por isso, é uma coisa que vem acontecendo aqui com milhares de pessoas, e uma vez que há um pedido de asilo legítimo pendente, que não foi negado, nós inclusive consultamos o sistema do USCIS, que é o órgão migratório aqui dos Estados Unidos, e o asilo continua pendente, não foi negado, uma vez que seja esclarecido com as autoridades, a nossa expectativa é que ele seja solto o mais brevemente possível. O que existe, um pedido das autoridades brasileiras de extradição, e é importante fazer essa distinção para o nosso público, Nila, porque nós temos dois nomes que podem parecer parecidos para a audiência, mas são coisas diferentes. Uma coisa é a deportação e a outra coisa é a extradição. A deportação acontece por razões imigratórias, nunca por pedido de uma autoridade estrangeira. A extradição, esse sim, é um mecanismo de cooperação internacional entre os dois países. Até agora, o pedido de extradição, portanto, o pedido de cooperação feito pelo Brasil, não foi concedido. Pelo contrário, o governo americano sentou em cima, dá para dizer nesse sentido, porque até agora não passou nem da primeira etapa, que seria a análise preliminar do Departamento de Estado. E muitas pessoas confundem como que funciona o governo americano, há um desconhecimento muito grande na própria imprensa, e é normal, eu só acho que os jornalistas que desconhecem certo assunto deveriam evitar comentário. Eu estava vendo agora em uma outra emissora, uma emissora grande, um sujeito dizendo, não, porque o Departamento de Estado até hoje não concedeu o asilo do Ramagem. Basicamente foi o que eu estava dizendo aqui a vocês até agora. Né? Agora, como eu disse, nós tínhamos acesso aos documentos formais do processo de detenção do Ramagem, então nós sabíamos do que se tratava. Nós sabíamos que o governo brasileiro estava mentindo. Nós não tínhamos, no momento em que nós lemos o NTA, o Notice to Appear, que é o documento que a pessoa recebe quando é detida, a gente soube do que se trata. Esse não é um país onde você é preso sem saber pelo que foi preso ou detido sem saber pelo que é detido. Todo mundo que é detido aqui nos Estados Unidos sabe, tem o direito de saber por que está sendo detido. Não sei se vocês já viram os filmes. O nome disso é Miranda Rights. O sujeito fala, entra lá no filme e prende. João Gabriel, você está preso pelo assassinato de Odette Reutemann. Você tem o direito a permanecer em silêncio, tudo que você disser. A primeira coisa que é feita é você saber por que está sendo detido. Até quando você é parado no trânsito, a primeira coisa que o policial te diz é por que você está sendo parado. Em geral, o policial dá um migué, ele fala assim, você sabe por que eu te parei? E você não deve nunca assumir, né? Você deve falar assim, por que, caro policial? E aí ele vai te dizer o motivo pelo qual você está sendo parado.
ilegal deter alguém sem explicar a razão, e é ilegal você, inclusive, parar alguém no trânsito sem você dizer por que essa pessoa foi parada. Seja como for, o Metrópolis fez um trabalho correto. O Metrópolis fez a melhor cobertura dessa situação, parabéns a eles, e o Metrópolis foi atrás desses documentos e aparentemente conseguiu uma cópia, de novo, parabéns aos repórteres, que isso não é fácil de conseguir, uma cópia desse NTA, que é o Notice to Appear, que é o documento ao qual estou me referindo. E a cópia desmente completamente o que dizia a Polícia Federal. Vejam o que reportou o Metrópolis, coloque aí. De agora, a gente teve acesso a um documento que foi emitido após essa detenção do Ramagem. E resumindo, Ramagem foi detido porque o tempo de permanência dele nos Estados Unidos expirou. Eu vou ler para vocês aqui o que diz o documento. Ué? Né? Não era por uma cooperação internacional? Não era um negócio, uma operação contra o crime organizado? Documento, enfim, que foi entregue ao próprio Alexandre Ramagem, esse documento exclusivo que a gente teve acesso. Então, o Departamento de Homeland Security, né, Segurança Interna, diz o seguinte: você não é cidadão nacional dos Estados Unidos, você é natural do Brasil e cidadão do Brasil. Aí o documento continua. Você foi admitido pela última vez nos Estados Unidos, em Miami, no dia 11 de setembro de 2025, como visitante não imigrante, visto B2. Ou seja, o documento diz aqui que o Ramagem entrou nos Estados Unidos em 11 de setembro como turista. Com autorização para permanecer nos Estados Unidos até 10 de março de 2026. Ou seja, o Alexandre Ramagem já excedeu em um mês o prazo máximo que ele podia ficar nos Estados Unidos com o visto de turista. E aí o documento continua falando que o Ramagem permaneceu nos Estados Unidos além do dia 10, sem autorização do Serviço de Imigração ou do Departamento de Segurança Interna. Com base no exposto acima, fica determinado que você está sujeito à remoção, deportação dos Estados Unidos nos termos da seguinte disposição legal. E aí cita aqui a seção 237A, 1B da Lei de Imigração dos Estados Unidos. Porque Lei de Imigração dos Estados Unidos. Cadê cooperação internacional contra o crime organizado? Ramagem excedeu o prazo legal em que ele podia ficar nos Estados Unidos, que são 6 meses geralmente. Então, para resumir o que tem aqui. Aqui tem a razão pela qual Alexandre Ramagem foi preso. Porque ele foi abordado, os documentos dele foram checados e o visto dele expirou. Ele não podia mais estar nos Estados Unidos. O que acontece agora? Alexandre Ramagem já tinha feito um pedido de asilo. Portanto, isso não significa necessariamente que Ramagem vai ser deportado. Mas o visto de turista dele venceu, motivo pelo qual ele foi abordado pela polícia, os documentos checados. Quando viram que ele estava ali em uma situação irregular, o ICE foi acionado e levou ele para averiguação. É o que está acontecendo agora. Exato. É exatamente o que está acontecendo agora. Ou seja, os documentos desmentem completamente essa narrativa de cooperação. O que diz o NTA é claro, o ICE entendeu de forma padrão, em casos migratórios, que Ramagem estaria sujeito à deportação por permanência além do prazo autorizado. Você olhou o formulário de entrada, você entrou para ficar 6 meses, está a 7, passou do prazo, vai ser deportado. Não há nada, absolutamente nada sobre cooperação com a autoridade brasileira ou qualquer menção a crime no Brasil. Zero. Isso é algo que vai ser simples de esclarecer, vai tomar um tempo e alguma burocracia, mas o Ramagem vai ser liberado em breve. O pedido de asilo dele está pendente, ele está dentro de status. Agora, o que é grave aqui? O grave é que, uma vez que não teve os seus pedidos de cooperação e extradição atendidos, a Polícia Federal tentou dar um migué nos americanos, e a gente vai falar sobre isso, para que o Ramagem fosse deportado como imigrante ilegal, que não é. Aliás, o Lula admitiu isso hoje, quando disse que o Ramagem deve ser deportado para cumprir pena no Brasil. E não satisfeitos em dar um migué nos americanos, que obviamente eles estão percebendo, eles deram um migué na imprensa brasileira inteira com essa nota, na sociedade brasileira, dizendo que agiram em cooperação com os americanos para combater o crime organizado. O próprio Sam Puncher, do Metrópolis, percebeu essa inconsistência. Porque depois da notícia que ele deu no Metrópolis, ele publicou um post no X, onde ele cita o blog do G1, onde estava escrito que um delegado brasileiro atuou junto ao ICE como parte dessa cooperação Brasil-Estados Unidos. Mas ele percebeu que não houve colaboração nenhuma, apesar do que afirmou a Polícia Federal.
Parece que o que aconteceu foi a PF ajudando o ICE a localizar um brasileiro que eles diziam para o ICE que estava com visto vencido. A localizar. Obviamente, parte da imprensa começou a acordar e percebeu o que estava acontecendo. E aí deixou de ser o Paulo Figueiredo contra a Polícia Federal e passou a ser grande parte da imprensa cobrando e desmentindo a Polícia Federal, o diretor-geral. Isso foi bom, né? Obviamente, tem sempre as pessoas, o próprio Rodrigo Constantino. Não, ninguém sabe ao certo o que está acontecendo, ninguém sabe aqui, precisamos ter cautela, ninguém sabe ao certo. Bom, de fato, pode ser o caso dele, que estava lá sentado aqui perto, sem mover uma palha para ajudar ninguém. Então ele não sabia o que estava acontecendo, mas eu digo que eu sabia o que estava acontecendo. Essa insinuação de uma pessoa que não está envolvida, de dizer que, não, ninguém sabe o que está acontecendo. Claro que eu sei o que está acontecendo. Você está sentado lá sem fazer nada, reclamando e xingando muito no Twitter, realmente você não sabe o que está acontecendo, mas eu sei. Eu estava conversando com o Ramage, estava conversando com a esposa do Ramage, eu estava conversando com os advogados, prestei assistência à família nos limites da minha capacidade. Se você, óbvio que você está sentado, não vai saber o que está acontecendo. A Ludmilla sabia o que estava acontecendo. O Alan dos Santos sabia o que estava acontecendo. O Alan passou o dia inteiro correndo atrás de todo mundo que ele conhecia para ajudar o Ramage. E isso é importante separar aqui. Quem são as pessoas que só falam e falam muito e não movem uma palha para ajudar ninguém. Separar essas pessoas das pessoas que, quando efetivamente dá merda, elas arregaçam a manga e se prestam a ajudar quem está precisando. Né? Mas eu acho que se você está o dia inteiro puxando o saco do Nicolas, falando mal do Eduardo, brigando com o Kim Paim, tentando pressionar o Flávio a abandonar as pessoas próximas a ele, de fato, deve ser cansativo, não deve dar tempo para se coçar e ajudar o Ramage. E eu não estou aqui nem para antagonizar o Constantino ou para elogiar o Alan, né? Embora a postura do Alan seja digna de elogios. Eu estou dizendo que é o que eu vi, porque essa é a avaliação real de quem arregaçou as mangas para ajudar e versus quem ficou na internet dando palpite e jogando contra. Porque aí separa o joio do trigo. E não tem nada a ver com alinhamento político aqui. Né? Parece que a Ludmilla tem feito postagens não simpáticas ao Flávio. Mas não sei. Mas quando ela viu uma pessoa precisando de ajuda, foi a primeira a ajudar. E o Alan fez a mesma coisa, parou a vida dele para tentar ajudar o cara. O Eduardo, obviamente, tentando ajudar com mais algumas limitações, porque não está aqui na Flórida. Mas todo mundo não, estas pessoas tentando ajudar. E essa distinção tem que ser feita, quem fala e quem faz. Cadê aquelas pessoas, né? Parece até que só tem Alan, Paulo, Eduardo e Ludmilla nos Estados Unidos. Cadê aquelas pessoas que diziam que tinham fonte, todo dia apareciam em programa na televisão para dizer que tinham fontes maravilhosas no CBP, vários contatos do governo americano. Se as pessoas soubessem o que vai acontecer. Né? Cadê aquela bala de prata do caso Felipe Martins que derrubaria a República, o Kraken? Cadê? Por que essas pessoas não estão usando todos esses seus contatos para ajudar? Eu estou aqui ao vivo pedindo a ajuda de vocês e das suas fontes, dos seus contatos maravilhosos, para que a gente possa mobilizar a maior quantidade possível de apoio ao Ramage. O Paulo é arrogante? Não, pelo contrário. O Paulo é humilde de dizer assim, eu não tenho capacidade de fazer sozinho, eu preciso de ajuda. E aí, quem pode me ajudar? Quem pode me ajudar? Ou não, é só pose, tenho fontes, tenho contatos, xingar muito no Twitter. Ou será que ganhar muita visualização com um caso sério como o caso do Felipe Martins? Um desabafo aqui. Que no final das contas, muito gogó, muita falação e justiça seja feita. Essas pessoas nunca ajudaram com porra nenhuma. Nunca ajudaram com porra nenhuma. Estamos aqui arregaçando as mangas há uma cacetada de tempo e ninguém ajudou em nada.
Então, retomando o assunto, retornando ao objeto da detenção do Ramagem, o que parece ter acontecido foi a contribuição, não foi uma colaboração, uma cooperação internacional, mas uma ação quase que clandestina do governo brasileiro, onde você teve policiais brasileiros, como esse delegado de Polícia Federal citado pelo André Rodrigues ao G1, monitorando indivíduos em território estrangeiro, onde ele não tem autorização para tal, para caguetar essas pessoas ao ICE, falsamente, na tentativa de dar um migué para fugir dos mecanismos convencionais e formais de cooperação entre os países. Isso é muito grave. A polícia do Lula está agindo de forma clandestina para monitorar indivíduos em um país estrangeiro e fazerem denúncias, mesmo que falsas, a órgãos de imigração para ver se eles deportam o sujeito sem precisar passar pelos ritos formais do processo de extradição. Quem está dizendo isso? Paulo Figueiredo? Não. Quem está dizendo isso foi a BBC. Vejam o que diz a rede britânica. A prisão do ex-deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Alexandre Ramagem, nessa segunda-feira, aconteceu após meses de articulação entre a polícia e as autoridades migratórias americanas, segundo uma fonte com conhecimento das tratativas, disse a BBC News Brasil. A estratégia, segundo essa fonte, presta atenção, foi aproveitar o suposto status irregular do Ramagem nos Estados Unidos para que ele fosse preso e enviado ao Brasil para cumprir sua pena por crimes relacionados aos atos do 8 de janeiro de 2023. Diz a BBC, tá? A BBC está dizendo isso, não é o Paulo. Este atalho, eles traduzem atalho, eu chamo de migué, você pode chamar de jeitinho, a BBC chama de atalho. Este atalho, para ter Ramagem de volta ao Brasil, segundo essa fonte, foi uma forma de contornar a demora na avaliação do pedido de extradição já feito pelo Brasil contra Ramagem e sua possível rejeição. Olha o que a BBC está dizendo. Uma forma de contornar, famoso jeitinho, a demora na avaliação do pedido de extradição e a possível rejeição. Ou seja, é o contrário da cooperação. É a anticooperação. Diz a matéria, em dezembro de 2025, já após o fim da etapa de recurso sobre sua condenação, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, emitiu uma ordem de extradição contra Ramagem. As autoridades brasileiras encaminharam o pedido de extradição aos Estados Unidos, mas ainda não haviam tido resposta sobre se o país aceitaria a solicitação do STF ou não. Olha isso, olha que loucura que a gente está lendo na BBC. Botem a mão na consciência e leiam a loucura que a gente está vendo aqui. O temor entre investigadores e autoridades brasileiras é de que o pedido de extradição de Ramagem tivesse o mesmo destino que pedidos feitos anteriormente contra os blogueiros Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio. No primeiro caso, o pedido de extradição foi feito em 2021 e nunca foi cumprido pelos americanos, na verdade foi negado. Nos bastidores, o argumento dado pelo Brasil para não cumprirem a determinação da justiça brasileira é o fato que os crimes pelos quais Santos é investigado no Brasil não seriam crimes nos Estados Unidos, assim como os do Ramagem. Assim como os do Ramagem. No caso do Eustáquio, a Justiça da Espanha negou em 2025 o pedido brasileiro sob argumentos semelhantes. Não, a Justiça disse na Espanha que houve componente político na perseguição. Continua. O temor dos investigadores brasileiros se dá porque nos Estados Unidos a decisão final sobre a extradição de alguém é do secretário de Estado, cargo atualmente exercido por Marco Rubio. Rubio, por sua vez, tem proximidade com integrantes da família Bolsonaro, o caso do Eduardo, e já criticou abertamente decisões do Alexandre de Moraes e o julgamento do ex-presidente Bolsonaro pelos atos do 8 de janeiro. De acordo com essa fonte, Ramagem vinha sendo monitorado por autoridades brasileiras desde que fugiu para os Estados Unidos. Segundo os investigadores da Polícia Federal, Ramagem e sua família teriam deixado o Brasil pela divisa do país, blá, 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 blá. De lá para cá, seguiram para os Estados Unidos. Diante do impasse, um agente de ligação da PF situado na Flórida repassou informações sobre o paradeiro do Ramagem, sua situação criminal no Brasil para o ICE. Segundo a fonte ouvida pela BBC News, as informações sobre o Ramagem foram repassadas há alguns meses, mas só agora a agência teria atuado para prender o ex-deputado federal. Puta que pariu. Isso é uma reportagem da BBC. Não é o Paulo.
Não é o Paulo. Isso é a anticooperação. A cooperação era a extradição. Isso é a cooperação migué. Autoridade brasileira realizando monitoramento clandestino de indivíduo nos Estados Unidos e organizando denúncia falsa contra ele para que os indivíduos sejam deportados e assim o processo formal de cooperação e extradição que eles temem que seja negado pelo Marco Rubio seja pulado. Cara, pelo amor de Deus, não tem como ignorar isso. Eu faço um apelo aqui à Câmara dos Deputados e ao Senado, especialmente às comissões de Segurança Pública e de Relações Exteriores e Defesa Nacional. A última, a CREDEM, é presidida pelo meu querido amigo Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Eu faço um apelo. Vocês precisam fazer o que a oposição faz. Investigar. Chamar para a explicação. Hoje eu conversei com o deputado Luiz Felipe, e ele me adiantou que na semana que vem, porque não deu tempo nessa semana, será feito, por questão regimental, será feito um requerimento para convocação do ministro da Justiça e para o convite, que eles só podem convidar o diretor da Polícia Federal. Porque duas coisas precisam ser investigadas aqui. Primeiro, por que a Polícia Federal e seu diretor-geral mentiram ao dizer que a detenção do Ramagem tinha sido feita através de uma ação conjunta de cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos no combate ao crime organizado, quando os documentos da detenção mostram que ele foi detido por questões migratórias pela polícia americana, então caracterizada a mentira da polícia brasileira. Segundo, a Polícia Federal monitora clandestinamente indivíduo fora da sua jurisdição? Essa pergunta precisa ser feita. O papel de oficial de ligação não é monitorar clandestinamente ninguém. Se quer fazer investigações nos Estados Unidos. Oficial de ligação faz a ligação, ou seja, promove o intercâmbio burocrático entre os dois países. Sabe o que me parece aqui? O deputado Luiz Felipe conhece esse caso. Me parece que a Polícia Federal brasileira está seguindo o modelo chinês. O Partido Comunista Chinês tem delegacias clandestinas no exterior, várias foram descobertas aqui nos Estados Unidos, para perseguir os opositores políticos. Então o sujeito é perseguido na China, ele foge, vem para os Estados Unidos, e os chineses montam uma delegacia clandestina para perseguir os adversários políticos aqui. Isso tem nome. Repressão transnacional. É um assunto que o Congresso dos Estados Unidos está discutindo há 3 anos. O Congresso do Brasil precisa cobrar explicações do Poder Executivo sobre isso. Chamem o Andrei para explicar. Eu digo o seguinte, eu tenho certeza que eu vou ter autorização da família Ramagem para fazer isso. Eu compartilho com a comissão os documentos de detenção do Ramagem e provo que a detenção dele teve caráter apenas imigratório. Não tem cooperação internacional contra crime organizado. Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Força policial, ela só é força policial dentro da sua jurisdição, porque ela representa o Estado. Então, dentro da sua jurisdição, ela representa o Estado, que teria um monopólio da força, e por isso ela é legítima, debaixo da lei e da jurisdição do país no qual ela está. Um policial brasileiro que chega aos Estados Unidos, ele não é um policial. Ele era um policial no Brasil. Aquele é um cidadão comum. Aquele é um sujeito, é um cara. Como se chama? Uma vez estabelecidos que não são policiais, se alguém está tirando fotografia, perseguindo e monitorando um indivíduo fora da sua jurisdição, como é que se chama isso? Ora, essas pessoas deviam ser presas. Uma solicitação que eu farei ao Departamento de Estado é que cancele os vistos dos oficiais de ligação da Polícia Federal Brasileira na Flórida, uma vez que elas violaram, e vou fazer uma denúncia formal,
a esse respeito, uma vez que elas violaram a descrição do seu status. Elas não têm autorização para conduzir investigações clandestinas em território americano. Eu vou solicitar ao Departamento de Estado formalmente que cancele o visto desses indivíduos e mande-os de volta ao Brasil. Podem ter certeza que desde ontem eu já preparei todas as informações e estou informando ao Departamento de Estado e ao Comitê Judiciário dos Estados Unidos, do Congresso, o Jim Jordan, que vocês sabem quem é, a existência dessas células clandestinas em território americano para que isso seja investigado pelas autoridades. Eu digo a vocês, muito sério, não vou dizer que nada vai acontecer, eu vou informar as autoridades fazem o que elas acharem melhor, e vou pedir cancelamento do visto. Eu posso dizer a vocês o seguinte, eu conversei com muita gente entre ontem e hoje. Ontem, ninguém tinha ciência do ocorrido no governo americano. O que me faz crer que essa comunicação era feita entre agentes de baixo escalão com as autoridades brasileiras que desconheciam o componente político por trás desses casos. O que me parece até agora, e eu digo, continuo correndo atrás e tentando entender plenamente o que aconteceu, é que as pessoas com quem eu conversei não gostaram nem um pouco de ler a nota pública da Polícia Federal e ver a fala do diretor-geral tentando se envolver em uma questão doméstica e sensível nos Estados Unidos como a questão de imigração. Felizmente, a situação do Ramagem é promissora. A Ramagem não está ilegalmente nos Estados Unidos, a situação dele é legal. Desde novembro do ano passado, ele tem um pedido de asilo pendente, pedido de asilo que garante que ele não seja removido do país através de deportação, sem uma decisão da justiça imigratória. Ramagem já tem, inclusive, data para ver um juiz de imigração. O caso de asilo dele é um caso muitíssimo robusto, muito bem documentado. Tá? Você tem reconhecimento do próprio governo americano que quem emitiu a ordem de prisão contra o Ramagem é um violador de direitos humanos, que praticou perseguição política contra seus opositores. Sempre digo isso, Alexandre de Moraes não deixou de ser reconhecido como violador de direitos humanos pela Lei Magnitsky, isso permanece. O governo americano nunca retirou, o reconhecimento permanece. Ora, essa é a definição do asilo. Existe carta de senadores, vai existir manifestação do próprio Comitê de Relações Exteriores da Câmara manifestando essa questão da perseguição política. Existem várias pessoas que endossam. É praticamente impossível o pedido de asilo do Ramagem ser rejeitado. Infelizmente, às vezes demora. Às vezes demora para ver o juiz que vai te liberar. Hoje, o prazo para a primeira audiência, normalmente, depois da detenção, costuma ser 1 mês. Demora para o processo correr. A gente está buscando outros caminhos mais rápidos para liberar o Ramagem, mas nem sempre as coisas acontecem na velocidade que eu conheço. Mas eu tenho confiança de que ele vai ser liberado, e aí, quando ele for, eu acho que vai ficar claro quem que está falando a verdade. E eu espero que a essa altura, de verdade, os meus espectadores, se não os inimigos que me assistem, né, pelo menos os espectadores assíduos do programa, entendam que quando eu afirmar algo, não é palpite. Não tem essa história de ninguém sabe o que está acontecendo. Se eu estou falando é porque eu sei o que está acontecendo. É porque eu tenho informações que corroboram o que eu estou dizendo. Eu posso estar errado. Eu posso estar errado e as informações que eu recebo podem estar erradas. Mas tudo que eu falo, eu procuro fundamentar com documentos, com ideias. E é assim que o Paulo Figueiredo Show é feito. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Eu só não mostro o pau ainda porque o projeto de OnlyFans foi novamente adiado, agora para 2027. Falando em Ramagem, né, tudo começou no Brasil, não sei se vocês lembram, tudo começou, a derrocada do Brasil começou com Ramagem, né, quando Alexandre de Moraes impediu que Bolsonaro nomeasse o Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal.
E o Bolsonaro acabou obedecendo.